Olá, olá, boa noite. Daqui Nuno Gonçalves para mais um vídeo. Tu gostarias de saber alguns sinais e sintomas do teu corpo que não deves ignorar? Se o tema te interessa, fica atento que eu vou partilhar contigo um pouco do meu conhecimento sobre este tema. E já agora, se souberes de alguém que se interesse por este tema, que se interesse pela saúde, partilha o vídeo com essas pessoas, que certamente elas vão ficar agradecidas. Se for útil para elas, é essa a intenção. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Então, alguns sinais que o nosso corpo dá muitos sinais que nós muitas das vezes não ligamos e ignoramos e pode trazer consequências a médio e longo prazo. Como, por exemplo, uma simples dor de cabeça. Uma pessoa às vezes diz, uma dor de cabeça, isso passa. Amanhã já passa. Até pode passar, mas passado mais um dia volta a vir aquela dor de cabeça. Isso é cansaço, isso passa. E volta a vir a dor de cabeça. Ou até mesmo o cansaço. O cansaço também é um sinal que o corpo dá que algo não está bem. Olá, Pedro. Seja bem-vindo. E então, dor de cabeça, cansaço, tantas outros sinais que o corpo dá, por exemplo, a nível intestinal, diarreia, obstipação, são sinais que o corpo dá que algo não está a funcionar bem e que deve ser corrigido, porque senão vai continuar a funcionar mal e cada vez pior. Sintomas também, o corpo também dá alguns sintomas, como por exemplo tensão alta. A tensão alta não é uma doença, tensão alta é um sintoma. Na realidade o que existe é desequilíbrios e perda de saúde. E o corpo com isso é que apresenta alguns sintomas, como a tensão alta, que é um sintoma que algo não está bem e que deve ser corrigido, sim, a causa da tensão alta e não tomar químicos para baixar a tensão. Isso não resolve o problema. Como não resolve os químicos, como não resolve o problema da causa, a causa desse problema. Os químicos disfarçam sintomas, que é o que estamos aqui a falar hoje. Mas o que interessa é resolver o problema. Os sintomas desaparecem. Quando resolvemos o problema, o sintoma naturalmente que desaparece. Outro sintoma, por exemplo, um edema. Quando bates com um pé em alguma coisa ou com um braço e começa a inchar, isso é um edema e é um sintoma, porque bateste com um pé ou com o braço e inchou, mas aquilo inchou por alguma razão. As pessoas, quando isso acontece normalmente, o que eu vejo muito, é as pessoas vão logo à farmácia buscar um anti-inflamatório, chegar gelo, anti-inflamatório. Isso, no meu ver, é errado. É errado porque se inchou é porque tem uma razão. O nosso corpo é muito sábio. E se inchou é porque tem que inchar. Eu vou tentar explicar de uma maneira que para toda a gente entender. Se inchou, porquê? Porque o corpo está a tentar, como tem ali uma lesão, não é? E está a tentar reparar aquela lesão. Como é que faz para reparar? Incha, que faz uma vasodilatação, que é para enviar para lá mais oxigênio e mais nutrientes anti-inflamatórios, mas anti-inflamatórios natural. O próprio corpo faz esse anti-inflamatório natural. Anti-inflamatório, antioxidante, minerais, vitaminas,
oxigênio que vai lá para reparar aquele dano. Se não inchasse, isso era mau, porque o corpo já não conseguia mandar essa resposta curativa. E então ir tomar anti-inflamatórios químicos da farmácia, no meu ver, é errado, não é uma boa solução. Está a disfarçar, mais uma vez, a disfarçar o sintoma e não está a tratar a causa, que é a primeira coisa que se deve fazer será tratar a causa. Neste caso é inchar, porque o corpo está a fazer a resposta curativa. Outro sintoma também, a febre. A febre também é um sintoma que igualmente vejo muita gente a ir à farmácia logo buscar antipiréticos. Também é igual como o que acabei agora de falar, é errado, no meu ver é errado, porque a febre, se o corpo aumentou a temperatura, tem uma razão de ser. O corpo não faz as coisas à toa, o nosso corpo é muito sábio. Se aumentou a temperatura é porque tinha que aumentar. Pode ser por várias causas, pode ser por bactérias, o corpo precisa de eliminar certas bactérias que nos fazem mal, e então aumenta a temperatura para vírus também. O corpo aumenta a temperatura para combater esses vírus. O sistema imunológico assim é que combate eficazmente os vírus. Porque se não tivéssemos febre, se a temperatura não subissem, o corpo não tinha grande recurso para combater isso. E a febre, então, é uma das barreiras é uma linha do nosso sistema imunológico de nos defenderem contra vírus, bactérias e essas patologias assim. Olá, Ilídio. Um abraço. Fábio, seja bem-vindo. Bem, então, esses sinais e esses sintomas, no meu ver, devem ser... devemos de ter atenção ao que o corpo nos transmite. Nós muitas vezes com a pressa do dia-a-dia andamos muito ocupados, ignoramos, e isso a médio e longo prazo vai nos trazer problemas. E o que é que acontece? Depois as pessoas vão à farmácia buscar o comprimido mágico, mas comprimidos mágicos não existem, e então, dói-me a cabeça, vou tomar um analgésico, Benuron, Brufen, paracetamol. Bem, o nosso corpo não precisa de Benuron, o nosso corpo não precisa de Brufen, nem de paracetamol. O nosso corpo precisa de nutrientes, precisa de aminoácidos, vitaminas, precisa de ômega 3. É disso que o nosso corpo precisa. Não precisa de paracetamol, nem Benuron, nem nada disso. Nem precisa de antipiréticos, nem nada disso. O corpo tem os seus mecanismos de cura. Se nós, claro, dermos as condições necessárias para isso. E a toma desses medicamentos não só não traz essas condições, como ainda agrava os problemas. Porque está a disfarçar os sintomas. Então, ao disfarçar os sintomas, a pessoa nem dá fé que está a ter muitas das vezes esses sintomas, e eles vão se agravando. Por isso é que muitas das vezes vais ao médico com uma dor de cabeça, ele tira-te uma dor de cabeça ou outra coisa qualquer, tira-te esse medicamento e aumenta a dose, aumenta outro medicamento mais forte, ou aumenta a dose. Porquê? Porque em primeira circunstância ele foi disfarçando o sintoma, tu não te foste apercebendo que esse problema que foi agravando, e depois é preciso uma coisa mais forte, que é para continuar a disfarçar o problema. Mas eu acho que tu queres é a solução do problema, queres é remover a causa e não andar a tratar sintomas. Sónia, olá, um beijinho. Bom, se quiseres podes deixar aí um comentário. O que é que tu achas sobre isso, o que eu acabei de dizer? Se achas bem, se achas mal. Olá, Daniele, bem-vindo. Serafim, bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, por exemplo, no caso da tensão é um sintoma, e a tensão está alta.
nós não devemos tomar medicamentos para baixar a tensão, porque a tensão também, se está alta, tem um motivo. Esse motivo pode ser de várias formas. Pode ser falta de minerais no corpo, falta de magnésio, falta de zinco. Essas faltas de minerais podem fazer subir a tensão. Falta, por exemplo, de vitamina D3 do sol, que falei ainda num destes vídeos. Pode ser também falta de vitamina D3, lá está, e que faz subir a tensão, porque o nosso corpo precisa dessas coisas. Não precisa, lá está, de Benuron e dessas coisas. Pode ser também nervosismo, ansiedade, nervosismo. Também a parte mental também conta muito, não é só a parte química. Aliás, nós para termos saúde temos que ter atenção a 3 pilares, que é a parte física, a parte química e a parte mental. O caso da tensão também pode ser a parte mental, que é a ansiedade e nervosismo, também pode fazer subir a tensão. Pode ser o uso, por exemplo, de cloreto de sódio, que é aquele sal, o sal fininho, aquele sal branco fino, o sal de mesa. Esse sal, sim, pode fazer subir a tensão. Já o uso do sal, o sal integral, o sal marinho não refinado, já é o contrário. Como bem está cheio de minerais, mais de 80 minerais, até ajuda a diminuir a tensão. Porque se o problema do corpo for a falta de minerais, de alguns minerais, esse sal vai compensar essa falta e a tensão baixa naturalmente. É um exemplo. Para isso também, por exemplo, também os problemas intestinais, quando diarreia ou obstipação, também pode ser por diversos fatores. Por exemplo, a diarreia pode ser o corpo a querer fazer uma desintoxicação. Hoje em dia temos que fazer um detox, é primordial para termos saúde. Hoje em dia, antes não era preciso tanto, mas hoje em dia está tudo contaminado, é preciso fazer uma desintoxicação. Quando nós não fazemos a bem, somos obrigados a fazer a mal. O corpo dá-nos esses sintomas. Diarreia pode ser essa a causa. Estamos demasiado intoxicados e o corpo, através da diarreia, vai desintoxicando. Se não for a bem, é a mal. A obstipação já pode ser falta de água. Aliás, em princípio será mesmo falta de água. A maior parte das pessoas não bebem água adequada ao peso que têm. Porque eu diria que mais de 50% das pessoas que têm obstipação, se bebessem a água adequada, deixariam de ter. Também pode ser por falta de fibra, mas acredito que a maior parte, só com mais água, já resolveria esse problema. E não seria necessário ir à farmácia buscar laxantes, que com certeza que, como toda a droga química, pode ajudar nesse caso, aliviar a pessoa no momento, mas vai trazer outras complicações, se for usado continuamente, não é? Obrigado, Serafim. Obrigado, um grande abraço. Bem, este era o vídeo que eu tinha para hoje. Já que estamos a falar também em problemas intestinais, o melhor mesmo será a prevenção para problemas intestinais e para tudo. O melhor é a prevenção. Mas muitos dos problemas intestinais hoje em dia é causado pelo glúten, pelo excesso de glúten. Então, se tu és uma pessoa que gostas do trigo e da cevada, eu tenho aqui umas receitas de pão sem glúten que posso partilhar contigo, se tu quiseres. Se te der aquela vontade de comer pão e queres evitar o glúten, são umas receitas muito fáceis de fazer. Tem 5 ou 6 receitas muito fáceis e muito rápidas de fazer. Se quiseres, manda-me uma mensagem que eu partilho essas receitas contigo. Muito bem, este era o vídeo para hoje. Espero ter ajudado. Uma boa noite a todos e até um próximo vídeo.
Penso que ainda farei no fim desta semana outro vídeo. Até lá, então, um abraço e continuação de uma ótima noite.